Uma boa noite a todos que estão agora reunidos mais uma vez para podermos adorar ao nosso Deus. Nós estamos aqui na igreja central de Votuporanga, porém a igreja está repleta de bancos vazios. Somente os que estão participando, né? Mas aqui todos empenhados procurando fazer para que nós possamos trazer um melhor acolhimento a todos os nossos amigos e a todos os nossos irmãos também. Podemos ver aqui a participação, né, de alguns que já entraram: a irmã Dina Quitada, a Yane, a Roseli Laranja, o Adriano Ribeiro, que é pai fresco, né? Adriano, curtindo aí, hein? Com o filhão. Que Deus possa mais uma vez abençoar esse programa, que é para a honra e glória de Deus, e para reunir o povo de Deus, que está espalhado aí pelas quarentenas da vida, né? Podermos ter o privilégio de orarmos e ouvir através do amor maravilhoso que Deus tem para conosco. Ao começarmos agora a nossa programação, do jeito que você está aí, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma prece a Deus. Grandioso Deus e onipotente Pai eterno que estás nos céus, nós somos muito agradecidos a Ti. Primeiramente pela proteção, pelas bênçãos concedidas, embora estamos passando aí por situações adversas, a qual nós não temos força, e qual nós viemos aqui buscar a Tua força. Pedimos uma oração em especial a todas aquelas pessoas, não somente de Votuporanga, mas a todo o redor, né, do Brasil e do mundo, as pessoas que estão contaminadas, que o Senhor possa de uma maneira muito grande poder recuperá-las, estar com elas, guardando-as e protegendo-as também. Dá-nos a Tua paz e a Tua proteção. Fica conosco hoje, amanhã e sempre. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Quando será? Quando será que essa quarentena vai acabar? Quando será? São várias as nossas perguntas para muitas dúvidas que nós temos. O hino que vai ser cantado agora aqui, ele fala de quando será que Jesus Cristo voltará a essa terra. Quando será? Me pergunto a sonhar que meu mestre, meu Jesus, vai voltar para mim. Posso ver os sinais, já estão a se cumprir, e é fácil perceber que estamos no fim. Os irmãos, não podemos fracassar. A bandeira de Jesus nós devemos levar. Não sabemos quanto tempo ainda mais nos restará, mas o nosso mestre volta, ele não tardará. Eu posso ver uma nuvem lá no céu, vai crescendo e de repente eu posso ver meu Jesus. Ele vem pra me buscar com milhares de anjos seus, e será pra todos sempre meu Senhor e meu Deus. Posso ver. Fecho os olhos e posso ver. Eu posso ver. Já não há mais certo e errado. Quem decide é o próprio eu. O egoísmo e a ganância estão acima de Deus. Glória do pecado e um mundo que morreu
mas eu vejo o horizonte que Jesus já venceu. Não tenhas medo, posso ouvi-lo ali dizer: eu voltei pra te buscar, e o meu reino vai ser teu. Este mundo já passou, tanta morte, tanta dor, e agora és meu pra sempre, eu serei teu Senhor. Eu posso ver uma nuvem lá no céu, vai crescendo e de repente eu posso ver meu Jesus, vão te buscar por milhares de anjos seus, e será para sempre teu Senhor e meu Rei. Posso ver, fecho os olhos e posso ver. Posso ver. Amém. Pode levar. Olá, uma boa noite, tudo certinho? Uma alegria poder falar com você de novo. Mais uma vez nós estamos juntos, mais uma vez ainda de forma virtual, mas que bom que você está aqui, que bom que a gente temos, né? Que bom que nós temos o privilégio de, mesmo separados, poder transmitir um culto, poder alcançar, conseguir chegar aí na sua casa, no seu lar. Espero que você esteja bem. Espero que você esteja gozando aí das bênçãos do Senhor, que a sua família esteja bem protegida. Não sei se você tem acompanhado as últimas notícias, mas parece que as coisas estão ficando piores aqui no interior. E você já deve ter assistido aí nesta tarde uma declaração do prefeito que amanhã vai fechar tudo, enfim. Peço que você continue orando para que todo esse período, todo esse tempo, ele seja abreviado e que ao terminar esse tempo nós estejamos mais perto do Senhor. Sabe que eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso. Eu tenho me perguntado se quando terminar esta pandemia, aonde nós estaremos. E algumas pessoas têm dito assim: pastor, as pessoas vão fugir da igreja, as pessoas não vão voltar mais para a igreja. Eu não quero acreditar nisso. Espero que você esteja animado e quando nós pudermos voltar, que você esteja firme aqui no Senhor. Muitas pessoas nos assistindo. Se você ainda não compartilhou o nosso link, por favor, compartilhe o nosso link para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Uma boa noite para Roseli, obrigado por estar nos acompanhando. Um abraço especial para a nossa irmã Kita. A nossa irmã Kita, mesmo com 90 anos, eu recebi a informação aqui que ela não perde nenhuma transmissão. Um abraço, Deus continue abençoando a senhora. Também um abraço para o João Ronaldo, hoje é aniversário dele. Eu não sei se mais alguém está fazendo aniversário hoje, mas... Aí, ó, tá vendo? O Kleber está falando que está fazendo aniversário de casamento. Parabéns, né? Parabéns para o João Ronaldo, parabéns para o Kleber, para a Catius. E não sei se tem mais alguém fazendo aniversário hoje, mas... Deus abençoe você. Deus continue cuidando de você, fortalecendo você, tá bom? Animado aí? Pronto para nós estudarmos o Apocalipse? Temos aí aos domingos estudado esse livro que para mim
é um livro fascinante que me empolga, me arrepia. Eu disse no final da transmissão do domingo passado que esse livro poderia ter um outro nome, ele poderia chamar A Vitória do Cordeiro, porque de fato é o livro que nos mostra como que as coisas vão acontecer no final e a vitória de Deus no final. Então nós poderíamos até sugerir um outro nome para esse livro. E agora nós chegamos nos 2 capítulos mais difíceis do livro do Apocalipse. É o capítulo 10 e o capítulo 11. É muito comum quando alguém apresenta o capítulo 10, na sequência ou no mesmo estudo, também fale sobre o capítulo 11, que é a morte das 2 testemunhas. Mas eu vou separar, para não ficar muita informação, para não ficar muita coisa, para a gente também não passar do horário. Então, hoje nós vamos estudar exclusivamente o capítulo 10. No próximo domingo, então, nós estudaremos o capítulo 11, que é a morte das duas testemunhas. São os 2 capítulos mais difíceis do Apocalipse. Posso dizer que são os 2 capítulos mais difíceis da Bíblia. Daniel capítulo 11, Apocalipse capítulo 10, Apocalipse capítulo 11, são os capítulos mais difíceis da palavra de Deus. Mas agradecemos porque temos a iluminação do Espírito, temos muita coisa escrita e podemos estudar e aprender com essas profecias, com esse livro extraordinário. E eu dei um título para a minha mensagem. O título da mensagem é O Anjo, João e o Livrinho. Esse é o título da nossa mensagem. João, o Anjo e o Livrinho. A linguagem do Apocalipse capítulo 10, e nós vamos ler daqui a pouco, ela está intimamente ligada, conectada ao capítulo 12 do livro de Daniel. Então, veja como o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, eles se complementam. Então, Daniel capítulo 12, ele está intimamente ligado com Apocalipse capítulo 10. Nós temos... nos 2 lugares, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, nos 2 lugares aparecem livros. Em ambos está um homem com um pé na água e o outro na terra. As 2 figuras humanas levantam a mão para o céu e fazem um juramento. E ambos, os dois capítulos, eles falam sobre profecias de tempo. Um está ligado com o outro. Essas conexões, essas ligações apontam, na verdade, em realidade, para dizer que Apocalipse capítulo 10 é o cumprimento profético de Daniel capítulo 12. Vou repetir. Apocalipse capítulo 10 é o cumprimento de Daniel capítulo 12. O livro de Daniel foi selado, e o saber sobre suas profecias se multiplicariam apenas no tempo do fim. Ele também ouviu que a abertura do seu livro e o conhecimento sobre ele aconteceriam depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa é a mensagem, é a mesma mensagem da profecia de Daniel, capítulo 7, que se cumpriu ali depois do ano de 1798, quando então o Papa Pio VI ele foi preso dentro da Capela Sistina, comemorando o seu aniversário de pontificado. Vamos ler o texto, e aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Não vai aparecer aí na tela. Nós vamos ler todo o capítulo 10, e depois, de forma pormenorizada, vamos estudar cada verso. Mas de primeiro aqui eu quero ler com você. Abra aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 10. Amém? Acharam aí? Apocalipse capítulo 10. Vamos ler todo o capítulo, e aí nós vamos destacando aquilo que é mais importante, tá bom? Apocalipse capítulo 10, a partir do verso 1, diz o seguinte: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol,
e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Percebe? Como nós estamos acostumados aqui, lendo o livro do Apocalipse, é um livro simbólico. Há muita simbologia. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar todos esses detalhes. Verso 4. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então o anjo que via em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todos sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Verso 8. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vá, pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como o mel. Verso 10. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Muita informação, muitos símbolos, um anjo diferente, um anjo forte, 7 trovões, arco-íris, um livrinho, um livro que é comestível. Ele come o livro, na boca ele é doce, mas porém no ventre ele é amargo. O que tudo isso quer dizer? O que tudo isso simboliza? E, querido, eu fico às vezes assim impressionado como Deus dirige as coisas. Durante essa semana passada, o pastor Mota me ligou e disse o que ele iria pregar ontem aqui. E nós não combinamos nada. Ele disse que ele iria falar sobre essas marcações de datas. E você ouviu o sermão ontem, algo extraordinário. O fato é, querido, que Deus dirige as coisas, porque sem saber que hoje, ele não sabia disso, que eu ia falar sobre Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10 é uma continuação, eu vou trazer mais informações sobre a mensagem de ontem. Capítulo 10, verso 1, você leu comigo? O texto diz: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. Anjo forte. A descrição desse anjo forte é muito parecida com a descrição de Jesus no capítulo 1. Lembra? Quando nós estudamos o capítulo 1, a descrição, quando João o vê, a descrição que João faz dele é muito parecida com a descrição aqui desse anjo. E lendo Ellen White, ela diz: o poderoso anjo que instruiu a João não era ninguém menos que Jesus Cristo. Então, esse anjo forte que aparece aqui, esse anjo que desce do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris em cima da cabeça, que o rosto é como o sol e as pernas como coluna de fogo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A expressão outro anjo marca a diferença entre os 7 anjos das 7 trombetas com esse anjo que agora aparecem. Nuvens na Bíblia tem que ver com a volta de Jesus.
Especialmente no livro do Apocalipse, as nuvens, elas estão associadas à volta de Jesus. Jesus está com o arco-íris na cabeça. Querido, o arco-íris é o símbolo da aliança. Aliança que Deus fez, dizendo que não mais destruiria a terra com água. No livro de Ezequiel, a visão que Ezequiel tem do trono de Deus, ele também vê um arco-íris. Interessante esses detalhes. O arco-íris é a representação do desejo de Deus em salvar a humanidade. O rosto como o sol é a descrição de Jesus lá no Monte da Transfiguração, lembra? E mais do que isso, querido, Jesus, ele é o sol da justiça. As pernas como colunas de fogo relembram a Jesus glorificado. As pernas de pés como colunas de fogo, poderosas, intransponíveis, também apontam para a coluna de fogo que conduziu o povo de Israel 40 anos no deserto. Mais uma vez, João, ele tem uma visão de Jesus Cristo. Que privilégio desse profeta. Mais uma vez, ele tem uma visão de Jesus Cristo. Olha o verso 2, leia comigo. Capítulo 10 e o verso 2. Diz o seguinte: o anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Eu vou falar do livrinho daqui a pouco. Daqui a pouco eu falo mais sobre o livrinho. Pé direito sobre o mar e sobre a terra indica a autoridade de Cristo que é sobre toda a terra. Além disso, mostra a abrangência da visão. Ou seja, a visão que João tem no capítulo 10 abrange toda a humanidade. Por isso, um pé sobre a terra, outro pé sobre a água. Esse livrinho aberto é interessante, porque há 2 domingos nós estudamos sobre os 7 selos. Antes nós estudamos sobre um livro selado, que somente o cordeiro poderia abrir. Só que esse livro que aparece aqui não é o mesmo livro selado, que só o cordeiro poderia abrir. É outro livro, inclusive a palavra grega que o descreve. A palavra que aparece aqui é a palavra biblaridion. Biblaridion. E se a gente fosse traduzir essa palavra ao pé da letra, seria um livro, um pequeno rolo, na verdade, de papiro. O conteúdo desse livro, sem dúvida, tem que ver com o futuro, ou com a revelação que ainda nós encontraremos no livro do Apocalipse. Pode ser que também nesse livro tenha alguma coisa do livro selado. Mas a função agora aqui é que esse livro, ele representa partes proféticas, ou momentos proféticos. Ou eu poderia dizer assim, sendo mais claro, esse livrinho aberto representa profecias de tempo da Bíblia. Profecias de tempo da Bíblia. Olha o verso 3. Acompanhe aí comigo. Verso 3. E gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Querido, voz forte é a própria voz de Deus. Olha o que diz o livro de Oséias, capítulo 11, verso 10. Seguirão o Senhor que rugirá como leão. E quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente. Eu já mencionei isso para você, querido. A chave para nós entendermos o livro do Apocalipse é o Antigo Testamento. O problema é que nós não conhecemos o Antigo Testamento. E justamente por não conhecer o Antigo Testamento, quando nós lemos o livro do Apocalipse, ficamos patinando, sem sair do lugar. Muitos dos símbolos, das figuras aqui do livro de Apocalipse, são tiradas dos livros proféticos lá do Antigo Testamento. 7 trovões. Está preparado aí? Segura firme. Passa o cinto. Está comigo? Vamos lá. Esses 7 trovões
com as suas vozes, é uma das partes misteriosas do Apocalipse. O pano de fundo por trás dessa passagem parece ser o Salmo 29. Parece ser o Salmo 29. Eu não tenho tempo de ler aqui com você, mas fica como uma tarefinha de casa, pode ser? Uma lição de casa para você. Leia depois o Salmo 29, especialmente do verso 3 até o verso 9. A linguagem de trovões e vozes falando é idêntica à descrita pelo salmista ali no Salmo 29. Trovões é uma marca do poder de Deus ao longo de toda a Bíblia. Em várias manifestações, em vários momentos, em várias teofanias, no momento em que Deus se apareceu, houve trovões. No Apocalipse, trovões funcionam como um aviso prévio das atividades relacionadas ao juízo de Deus. Funcionam como um aviso da abertura dos 7 selos. Nós já estudamos isso. Das 7 trombetas, da guerra da mulher contra o dragão e da conclusão da história terrestre e do julgamento final. Ora, querido, a volta de Jesus é precedida com alarido de trombetas. Lembra de Paulo? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz assim, ressoada a trombeta de Deus. A trombeta de Deus tem a ver com as ações de Deus, com o juízo de Deus. Olha o verso 6, vamos voltar lá. Capítulo 10, verso 6. E jurou por aquele que vive para todos sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo, já não haverá demora. Olha agora, ele está dizendo, é a mesma imagem, um ser celestial, levanta as mãos, faz um juramento, dizendo que não há demora. Em grego, há 2 palavras para tempo, 2 palavras. Uma palavra é kairos. A outra palavra é a palavra cronos. A primeira, kairos, se refere geralmente a um ponto no tempo, fixado ou definido. Já cronos se refere a um espaço de tempo. E a palavra usada aqui, traduzida como demora, é exatamente a palavra cronos. E nós poderíamos traduzir esse trecho, e eu estou sugerindo aqui uma nova tradução, mas se nós fôssemos traduzir o texto literalmente, poderíamos ler, já não haverá mais tempo. Nós lemos aqui, o verso diz, já não haverá demora. Nós poderíamos traduzir como, já não há mais tempo. Em outras palavras, já não há mais profecia de tempo. Lembra de ontem, o sermão do pastor Mota? Não há mais profecia de tempo para se cumprir. A última profecia de tempo da Bíblia se cumpriu em 1844. É a maior profecia de tempo da Bíblia e ela foi a última profecia de tempo. Se cumpriu em 1844, dando início ao juízo investigativo ou ao juízo pré-advento. Então, quando o texto diz, já não há mais tempo, quer dizer, não há mais profecia de tempo. Querido, a última profecia de tempo se cumpriu em 1844. E você conhece essa profecia. Daniel 8,14, lembra? Como é que diz lá? Está comigo? Ou você já dormiu? Lembra? O que diz lá? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Verso 7, acompanha aí comigo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Eu gosto demais do texto de Amós, capítulo 6, verso 7,
que diz assim, ó, que Deus não fará coisa alguma sem antes anunciar os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Ora, Deus não faz nada, querido, sem antes revelar a sua ação, o que vai acontecer. E se nós queremos saber exatamente o que vai acontecer no futuro, aqui, neste livro, você tem a certeza do que vai acontecer. Eu sei que, vou abrir só uma janelinha aqui. Há pessoas que leem horóscopo todos os dias. E eu não sei se você já percebeu isso, talvez você já tenha percebido, que o mesmo horóscopo que serve para você serve para todo mundo. Porque não é uma coisa específica, é uma coisa generalizada. Mas há pessoas que não saem de casa sem antes consultar o horóscopo, saber qual é o número da sorte, saber qual é a cor que vai trazer alguma coisa, ou se vai haver algum motivo para ela conquistar alguma coisa. Ora, querido, é inerente isso no ser humano. Nós queremos saber o futuro, nós queremos saber o que vai acontecer amanhã. Está tudo certo. Mas a fonte aonde eu posso descobrir isso é a palavra de Deus. É só na palavra de Deus que eu posso encontrar certeza sobre o futuro. A 7ª trombeta, nós estudamos isso a semana passada, proclama a vitória de Deus sobre o mal, o estabelecimento do seu novo reino. E os mistérios de Deus aqui, eles são um sinônimo do plano da salvação que chegou finalmente ao seu fim. A 7ª trombeta marca, então, o início da inauguração do reino de Deus aqui nessa terra. Capítulo 10, vamos voltar lá, verso 9 e verso 10, diz o seguinte: Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago será amargo, mas na sua boca doce como o mel. Verso 10. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. O descerramento do livro de Daniel, lembra? O livro de Daniel, ele foi selado. O livro de Daniel, ele foi selado. Ia chegar um momento em que o saber se multiplicaria. E algumas pessoas interpretam esse texto de forma equivocada, errônea, dizendo que a ciência do livro de Daniel, que iria se multiplicar, é a ciência de forma geral, no mundo, o conhecimento das coisas. Não é. Quando o texto diz que o livro ia ser selado, o livro de Daniel ia ser selado, e que no final dos tempos a ciência se multiplicaria, a ciência que fala o livro de Daniel é exatamente o conhecimento do livro de Daniel. O descerramento do livro, a abertura do livro, o conhecimento do livro de Daniel fez com que milhares de pessoas esperassem a volta de Jesus. Mas ele não voltou. E esta experiência de desapontamento foi muito doce no início, porém, no final, muito, muito dolorosa. Você viu ontem, o pastor Mota contou algumas coisas aqui. O capítulo 10 do livro do Apocalipse, ele está localizado logo após o ano de 1798, quando começa o tempo do fim. No final do século XVIII e na primeira metade do século XIX, se viu uma grande evolução no conhecimento e no estudo do livro de Daniel. Muitas interpretações. Milhares de pessoas ao redor do mundo, ao estudarem as profecias de Daniel, exclusivamente Daniel capítulo 7, verso 25, e Daniel capítulo 8, verso 14, chegaram à conclusão de que Jesus voltaria. Muito breve. Esse foi um movimento mundial. John Wolfe, em 1821,
começou a pregar a mensagem de que Jesus voltaria por volta do ano de 1840. Olha só, ele viajou o mundo entre 1821 e 1845, pregando essa mensagem. Visitou países da África, no Egito, na Abissínia, Ásia, Palestina, Síria, Pérsia, Bucara e Índia. E em Bucara encontrou um povo remoto, um povo escondido lá, isolado, a quem ele chamou de árabes do Iêmen. E olha que interessante, esses árabes, eles tinham um livro chamado Sira. E nesse livro, eles esperavam algum acontecimento para o ano de 1840. Ele também viajou para os Estados Unidos, pregou em Nova York e em Washington. Mas não foi só ali. Em 1826, a mensagem do advento começou a ser pregada na Inglaterra. Em 1842, Robert Winter, voltando dos Estados Unidos, pregou na Inglaterra com muito sucesso sobre a volta do Senhor. E querido, começa então, nós estamos falando, há um reavivamento espiritual. As pessoas estão voltadas para as cenas do livro de Daniel. E ao estudarem o livro de Daniel, criam uma expectativa a respeito da volta de Jesus. Na América do Sul, o padre Lacunza, um jesuíta espanhol, ele também recebeu e pregou essa mensagem da iminente volta de Jesus. Na Alemanha, no século XVIII, Bengel, um pastor luterano, também chegou à conclusão de que Jesus voltaria nos seus dias. A luz brilhou também na França, na Suíça, aonde Gaussen pregou a mensagem do segundo advento. Na Escandinávia, a mensagem chegou através de pequenas crianças humildes. Mas foi nos Estados Unidos, onde aconteceu o grande centro do despertamento do estudo do livro de Daniel. Especialmente depois do segundo grande reavivamento americano no século XVIII. No século seguinte, um homem, você já ouviu falar dele, Guilherme Miller, um fazendeiro do norte do estado de Nova York, depois de se converter do deísmo e ter passado 2 anos estudando a Bíblia entre os anos de 1816 a 1818, chegou à conclusão, baseado nos estudos de Daniel, que Jesus voltaria em 1843. Acontece que ele decidiu não pregar mais. E num domingo pela manhã, ele orou e disse para Deus: eu não vou pregar mais. E quando ele acabara de levantar da sua oração, o sobrinho bateu na sua porta, vindo de centenas de quilômetros. Ou seja, aquele menino, ele saiu exatamente antes dele fazer a oração, dizendo que ele não ia pregar mais. E na oração ele disse para Deus: se o Senhor quer que eu pregue esta mensagem, então que alguém venha aqui em casa me chamar. Ele acaba de fazer a oração. O sobrinho, que tinha saído dezenas de quilômetros longe da cidade da onde ele estava, bate a porta com um convite. Era o sobrinho dele, tio William. William e Guilherme, né? Sabe que William em inglês é o nome dele, né? William Miller, ou Guilherme Miller. Tio William. O meu pai não pode pregar hoje à noite e pediu para que eu viesse aqui chamar você para pregar hoje à noite. Ele sabe que você tem estudado a palavra de Deus, ele sabe que você tem estudado o livro de Daniel e ele quer que você pregue hoje à noite. Pensa. Por um milagre, ele começa a pregar. Este movimento, querido, chamado ou conhecido como movimento milerita, teve no auge, ou perto ali dos dias 22 de outubro de 1844, mais de 100 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas esperando a volta de Jesus. E o pastor Mota ontem contou muito bem o que aconteceu. Quero mostrar para você uma foto
Essa foto que aparece aí é a rocha da Ascensão. Foi nesse lugar que Guilherme Miller e centenas de pessoas passaram o dia 22 de outubro esperando a volta de Jesus. E ele não veio. Há um outro personagem muito importante nessa história. O nome dele é Samuel Snow. Tem até uma fotinha dele aí para mostrar para vocês. Esse homem, ele foi muito sábio. Depois ele acabou abandonando o movimento do advento e virou um fanático. Mas esse homem foi o homem que cravou a data 22 de outubro de 1844, Samuel Snow. E ele começou a pregar isso em 1843, mas as pessoas não deram atenção para ele. Achavam que o que ele estava fazendo não tinha muito sentido. Mas em 1843, Samuel Snow, ele começou a dizer que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844, no final do cumprimento das 2.300 tardes e manhãs, de Daniel capítulo 8. Foi só em agosto, numa reunião campal, aonde Guilherme Miller pregava, e aquilo que ele anunciava já não era mais novidade. As pessoas já sabiam todos os estudos, as contas que ele havia feito. E então uma mulher disse: olha, tem um homem aqui, deixe que ele fale. E é em agosto que Samuel Snow, então, ele crava: Jesus vai voltar no dia 22 de outubro de 1844. Diz a história que num primeiro momento Guilherme Miller teve um certo receio, não aceitou de pronto, mas no fim acabou aceitando. E querido, pessoas no mundo inteiro esperaram a volta de Jesus no dia 22 de outubro de 1844. Lembra de ontem? Quando o pastor Mota disse que a maioria das profecias bíblicas, para não dizer todas, nós só tivemos a real interpretação e entendimento depois que elas se cumpriram. Lembra disso? E de fato aconteceu com essa profecia. E ele mencionou ontem o fato de Irã Edson caminhando no milharal, quando ele tem um insight, quando cai a ficha e ele entendeu. Agora, a pergunta é: se você ler o texto diz que o livro, ele era doce na boca. E imagina, querido, você vivendo nesses dias, e agora a possibilidade de encontrar Jesus, a volta de Jesus. Ora, a coisa melhor do que isso, a coisa melhor do que isso, por isso ele era doce. Por isso ele era doce. Mas quando o desapontamento aconteceu, as pessoas desse movimento millerita, elas não tinham nada. Elas venderam suas casas, suas posses. Elas entregaram tudo o que elas tinham para a pregação do Evangelho. Você consegue imaginar a decepção? Consegue imaginar a tristeza dessas pessoas? Jesus não havia voltado. E a pergunta? Por quê? Por que ele não voltou? Todos os cálculos estavam certos. Tudo que eles pensaram, tudo estava correto. Eles erraram num detalhe. Eles erraram no evento. Eles erraram no evento. De fato, o fim das 2.300 tardes e manhãs não marcava a volta de Jesus a essa terra, mas marcava o início do julgamento. Por isso, o livrinho, ele era amargo no estômago. Por que Jesus não voltou? Por quê? E se você ler o verso 11,
Ele então ouve uma voz. Disseram para ele, é assim que está escrito aqui. Se você ler o verso 11, leia comigo, vamos ler o texto. Então me disseram, é necessário que você profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E a resposta do porquê que Jesus não voltou, ela está aqui. Porque era necessário profetizar. Havia uma missão dada à igreja. Ainda não era o fim, querido. Ainda não era o fim. E a igreja tinha uma missão. A igreja tinha uma missão. A missão de pregar o evangelho. Foi dito para ele, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E esse livrinho, que tem que ver mais com as profecias de tempo, num primeiro momento, ele foi doce, porque trouxe esperança da volta de Jesus, mas se tornou amargo. Querido, eu quero terminar o sermão desta noite. E eu quero falar com você. Você que me assiste. Você que é de Floreal. Você que é de Valentim Gentil. Você que é aqui de Votuporanga. Você que é de Rio Preto. Há várias pessoas, amigos de Rio Preto, que têm nos assistido. Você que está nos vendo agora. Querido, nós ainda temos uma missão. Jesus não voltou. E a maneira como você e eu devemos esperar a volta de Jesus é exatamente trabalhando, pregando o evangelho, anunciando o evangelho para que ele venha. Nós temos uma missão. Querido, enquanto a porta da graça estiver aberta, você e eu, nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho, de alcançar pessoas, de falar do amor de Deus. É nossa responsabilidade. O que nós sabemos quando nós estudamos as profecias, quando nós vemos os sinais, quando nós olhamos para o mundo que nós estamos vivendo, o que nós temos está muito claro. Nós temos a certeza de que esse dia ele se aproxima. Ora, mas querido, como você e eu, como nós deveríamos viver nesse tempo? Será que esse tempo que antecede a volta de Jesus, nós deveríamos viver de forma totalmente desapegada da igreja, desapegada das coisas da igreja, de Deus, sem compromisso? E eu quero chamar a sua atenção, querido, para um detalhe. Quanto mais se aproxima o tempo da volta de Jesus, menos comprometimento nós vemos na igreja, menos compromisso. Ora, como você e eu deveríamos viver nesse momento? As portas da volta de Jesus. Alguém disse que se você não está levando alguém para o céu, e entenda o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que alguém vai agarrado no pé do outro, ou alguém vai subir grudado no outro, não é isso. O que eu estou dizendo é, se você não está trabalhando pela salvação de alguém, se você não está preocupado com a salvação de alguém, se você não está se esforçando para que alguém conheça o evangelho, frequente a igreja e se prepare para a volta de Jesus, querido, é muito certo de que você não está indo para o céu. E justamente porque você não está indo, você não está se preocupando com as pessoas que precisam conhecer o evangelho.
Foi dito para João, é necessário que você ainda profetize. E querido, a mensagem de Deus para nós é: nós ainda estamos vivendo num tempo de graça. Ou seja, o evangelho precisa ser pregado. Ah, pastor, mas eu queria estar na igreja. E vou dizer para você uma coisa: o lugar que menos você e eu deveria estar nesse momento era na igreja. O lugar que você e eu deveríamos estar nesse momento, ou nos momentos que antecedem a volta de Jesus, é justamente lá fora, se arriscando para salvar aqueles que ainda estão perdidos. Sabe por quê? Porque quando eu estou empenhado na salvação de alguém, querido, eu estou sendo salvo. Entende? Se você não se envolver com nada, se você não fizer nada, se você não pregar o evangelho, se você não está preocupado com alguém para levar para o céu, vai ser muito mais difícil você manter a sua fé. Por isso, eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Eu quero convidar você a reacender a chama do primeiro amor, a reacender o fogo do evangelho quando você foi convertido, e pedir para que você, de forma consciente, trabalhe pela salvação de alguém. É necessário que ainda você profetize, querido, é necessário que nós ainda preguemos o evangelho. E eu quero saber, você está disposto? Você quer pregar o evangelho? Você quer anunciar a salvação? Você quer falar da volta de Jesus? Você quer trabalhar por uma pessoa que você ama, que você gosta, mas que por alguma razão está fora da igreja? Você quer se envolver, querido, no exército de Deus, proclamar a mensagem da salvação? Eu quero orar por você. É esse o seu desejo? É essa a sua vontade? Pastor, eu quero me envolver. Eu quero me envolver com as coisas da igreja. Pastor, eu quero pregar o evangelho. Eu quero orar por você. Querido, nós temos um céu para ganhar. E vai ser mais fácil ganhar o céu quando nós estivermos ganhando as pessoas para Cristo. Seja um instrumento na mão de Deus. Você aceita esse desafio? Você topa esse desafio? Você aceita esse chamado? E querido, não pensa que o pastor está fazendo um apelo. Querido, não é o pastor. Ora, Deus está chamando você. E eu pergunto, você aceita esse chamado? Você aceita esse convite? Se esse é o seu desejo, eu vou orar por você. Mas você poderia escrever, você poderia dizer ali nos escritos, escreva aí embaixo para nós: pastor, eu quero fazer parte do exército de Deus, eu quero pregar o evangelho. Apenas diga: eu quero. Eu vou orar por você. Escreva aqui: eu quero. E há várias pessoas tomando essa decisão. É o seu desejo? Você também quer? Já tomou sua decisão? Posso orar por você? Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nosso Deus, queremos te agradecer pela exposição da tua palavra. Obrigado pelo privilégio de estudar
a Bíblia e compreender coisas tão sagradas, tão importantes para a nossa vida. Sabemos que nós estamos vivendo nos últimos dias, mas sabemos ainda que esse tempo de espera é um tempo em que nós não devemos ficar ociosos, mas é um tempo em que nós temos que nos empenhar na pregação do Evangelho. E é por isso que nós estamos aqui hoje diante do Senhor, escrevendo "eu quero", e o Senhor lendo o nosso coração, a nossa mente, sabendo da decisão que nós tomamos, porque nós queremos fazer parte daqueles que proclamam o Evangelho. Queremos ser arautos da cruz, queremos levar o teu nome, queremos levar a tua salvação, mas especialmente, Pai, queremos ajudar na salvação daqueles que estão mais perto de nós, nossa família, nossos amigos, nossos pais, nossos tios, avós, primos. Eu não sei quem são, mas o Senhor lê a nossa mente e o nosso coração. Nos usa, Senhor Deus, como instrumento poderoso na tua mão. Nos concede uma semana feliz na tua presença, e que esta semana seja o início do nosso compromisso contigo, da renovação do nosso voto contigo, de pregar o Evangelho. Nós nos colocamos nas tuas mãos e nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.